Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Bem-vindos a mais uma conversa, a mais um mergulho nosso. Olá a todos. Hoje a gente se debruça sobre um texto que é, assim, um verdadeiro thriller político do mundo antigo. Com certeza. Estamos com anotações e comentários sobre o capítulo 8 do livro de Esther, e a nossa missão aqui é entender uma coisa: como se vence uma lei quando a própria lei diz que não pode ser desfeita? É um quebra-cabeça legal, fascinante. O cenário é muito tenso. O vilão, Amã, o arquiteto de um plano de genocídio, foi executado. Uma vitória, sem dúvida. Sim, mas o problema é que o decreto dele, a ordem para aniquilar todo o povo judeu, ainda está valendo. E selada com o anel do rei, o que a torna oficial e, pior, irrevogável. Exato, então a pergunta é pesada, né? Como se para uma máquina de morte legal que você mesmo não pode desligar? É uma situação quase impossível. Ok, vamos analisar isso. O capítulo 8 já começa com uma mudança de poder quase instantânea. No mesmo dia da execução de Amã. Isso. O rei Assuero entrega à casa de Amã toda a fortuna dele para a rainha Esther. É um primeiro passo, uma reparação. Mas o que vem depois é bem mais forte. Muito mais. Mardoqueu, que até então era assim uma figura de resistência silenciosa. O homem para quem Amã construiu uma forca. Esse mesmo. Ele finalmente é chamado à presença do rei. Aí Esther revela o parentesco deles e a cena central acontece. O anel. O anel. O rei tira do próprio dedo o seu anel sinete, aquele que é o símbolo da autoridade máxima, e o entrega a Mardoqueu. Eu queria entender o peso disso. Esse anel não é só uma joia, certo? De jeito nenhum. Pense que não existia autenticação digital. O anel era assinatura física. Incontestável. Uau! A imagem gravada nele, quando pressionada na cera quente, transformava qualquer documento na lei do império. Então o que Haman usou para selar a destruição? Agora está literalmente na mão do homem que lhe mais odiava. O simbolismo disso é absurdo. Certo. Então com o anel na mão, o problema está resolvido. Mardoqueu tem o poder. Bom, ele tem a autoridade, o que é um pouco diferente. O poder ainda precisa ser exercido, né? Entendi. Ter o anel é o primeiro passo. É como receber as chaves do reino. Mas agora ele precisa convencer 127 províncias que a nova ordem é a que vale. Nossa, a logística disso. É o verdadeiro desafio que começa ali. O homem que se vestia de saco e cinzas agora precisa governar. É uma inversão de papéis de tirar o fôlego. E essa inversão ainda não resolve o problema principal. A lei de Haman, aquela bomba relógio, ainda está correndo. Exato. O dia do extermínio continua no calendário. Então Esther, que já arriscou a vida só para ter uma audiência, tem que fazer tudo de novo. E ela faz de uma forma muito inteligente e emotiva. O texto diz que ela se lança aos pés do rei chorando. Não é um pedido formal, então. Não, é um apelo desesperado. Ela implora que ele revogasse a maldade de Amã. E a frase final dela é demolidora. Ela pergunta: "Pois como poderei ver a destruição da minha parentela?" Ela torna tudo muito pessoal. Isso é sobre a minha família, o meu povo. Exatamente. Olhe para mim e veja as pessoas que a sua lei vai matar. Mas espere um pouco. O rei parece concordar. Ele estende o cetro de ouro de novo, ele a lembra que o vilão já foi punido, Sim, mas aí ele diz que não pode cancelar a ordem. Como assim o rei de um império gigantesco não pode só dizer cancelem isso? Isso não faz sentido para mim. e aqui está o grande nó da trama. É o que transforma isso num quebra-cabeça. Certo. A lei dos medos e persas tinha essa característica. Um decreto real, uma vez escrito e selado, não podia ser revogado. Mas por quê? Parece uma falha no sistema. A lógica era projetar estabilidade. A ideia era que a palavra do rei fosse tão final, tão imutável quanto o nascer do sol. Ah, para evitar que o império fosse governado por caprichos. Exato. Minha palavra é lei e a lei não muda. O problema é quando uma decisão catastrófica é gravada nessa pedra legal. Eles estão presos pela própria burocracia. Precisamente, o homem mais poderoso do mundo, de mãos atadas pela própria assinatura. A solução vai ter que ser muito mais criativa. Ok, então eles recebem carta branca para escrever uma nova lei. Que responsabilidade!
Como se começa a escrever um documento que precisa ser mais forte que um decreto de genocídio? A resposta é genial. O rei diz a eles: escrevam vocês mesmos outro decreto, como bem lhes parecer, e selem-o com o anel real. Ah, a estratégia não é anular, mas contra-atacar. Exatamente. É usar o próprio sistema contra ele mesmo. Lutar lei contra lei. Que jogada de mestre! Não é só sobre cancelar uma ordem, mas sobre armar a população com a bênção do Estado. Perfeito. É como dizer: nós não podemos impedir que tentem te atacar, mas vamos te dar as armas e a permissão legal para vencer. Isso é muito mais sutil. E a velocidade é crucial. Os escribas são convocados imediatamente. No terceiro mês, Sivam. O que lhes deu tempo. Deu uns 9 meses até a data do ataque. Tempo para a notícia se espalhar e para a organização. E o texto da nova lei, o que dizia? A redação é uma obra-prima de espelhamento legal. Se a gente comparar com o decreto do Amã, a linguagem é paralela. Intencionalmente. Com certeza. A nova ordem dava aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e se porem em defesa da sua vida para destruir, matar e aniquilar. Uau! Usaram as mesmas palavras. Destruir, matar, aniquilar. A mesmíssima linguagem de aniquilação, só que agora direcionada aos agressores. Onde a primeira lei autorizava o ataque, a segunda autorizava a defesa. E legitimava a defesa. É uma autorização real para a legítima defesa em uma escala sem precedentes. A mensagem era clara, então. Claríssima. Se vocês tentarem, saibam que eles têm a permissão do rei para revidar com força total. Isso muda completamente o cálculo de risco. E eles precisavam que essa mensagem chegasse a todo lugar rápido. Sim, e a urgência é palpável no texto. Diz que a ordem foi enviada por correios a cavalo que cavalgavam sobre jinetes velozes. Os mais rápidos do reino. Isso. Eles usaram a melhor infraestrutura de comunicação do Império para garantir que a nova lei chegasse a todas as 127 províncias a tempo. Com essa nova lei publicada, especialmente em Suzã, o coração do Império, o clima deve ter mudado da água para o vinho. Completamente. É como se uma nuvem de tempestade se dissipasse de repente. A transformação é descrita de forma muito visual. Mardoqueu sai da presença do rei e a imagem dele é o oposto do que era. Nada de pano de saco e cinzas. Agora ele vestia o quê? Trajes reais de azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro, e com um manto de linho fino e de púrpura. Ele se torna a personificação pública do poder, da honra, da virada de jogo. E a cidade, que antes estava perplexa, agora exultou e se alegrou. O caos deu lugar à celebração. E fora da capital, como foi a reação no resto do império, tanto para os judeus quanto para os outros povos? Para os judeus foi da noite para o dia. O texto usa 4 palavras muito fortes. Eles tiveram luz, alegria, gozo e honra. A antítese perfeita do medo e do luto. Perfeita. Em cada província, em cada cidade onde a ordem chegava, a resposta era a mesma: banquetes e festa. A sentença de morte virou motivo de celebração. E tem uma parte no final do capítulo que sempre me intrigou, aquela que diz que muitos dos povos da terra se tornaram judeus. Assim, isso foi uma conversão religiosa em massa ou foi algo mais pragmático? é uma observação sociologicamente fascinante. E as notas de estudo sugerem que a interpretação mais provável é a pragmática mesmo. Faz sentido. Pensa bem, você é um cidadão comum. Ontem, seus vizinhos judeus eram alvos legais. Hoje, o segundo homem mais poderoso do império é um deles. E eles têm um decreto real que lhes permite aniquilar quem os atacar. A maré virou de forma visível e potencialmente violenta. Então, aliar-se a eles era uma questão de sobrevivência. Exatamente. Provavelmente não significa que passaram por ritos de conversão. Significava que se declararam politicamente aliados. Reconheceram a mudança de poder. E que era muito mais seguro estar do lado deles. O texto é claro no motivo, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. É uma lição bem realista sobre como o poder estatal molda as alianças sociais. Então, o que fica de tudo isso? Quando olhamos para o capítulo como um todo, não é só uma história de reviravolta.
É uma aula de estratégia. Com certeza. Mostra como a inteligência e a coragem podem operar dentro de um sistema rígido, não para quebrá-lo, mas para subvertê-lo por dentro. Perfeito. A solução para uma lei destrutiva não foi a anarquia. Foi uma lei ainda mais poderosa que usou a própria lógica do sistema. A mesma autoridade usada para o mal foi usada para capacitar e defender a vida. A virada de jogo não foi um milagre que apagou o passado. Foi uma solução legal, estratégica, executada por pessoas que entenderam as regras e as usaram a seu favor. Fica aqui uma reflexão final, então, para quem nos ouve. A história mostra como uma lei escrita, uma vez selada, ganha vida própria, para o bem ou para o mal. Sim, com consequências muito reais. E isso nos faz pensar, né? Quando nos deparamos com um sistema, uma regra que parece imutável, injusta, onde será que está o verdadeiro poder de mudança? Em tentar quebrar a regra à força ou em encontrar uma forma inteligente e corajosa de escrever uma nova regra mais justa para sobrepujá-la? Uma excelente questão. Que Deus abençoe todos os ouvintes.